Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TronoCast Podcast. Eu aqui, Ricardo Barbie, como host, e ao lado do meu amigo André Marquardt. Muito obrigado, cara. É uma honra estar novamente do seu lado, né? Eu andei ouvindo aí a falar que eu andava fugido Fosse e tinha bem- outro careca no meu lugar aqui. Fosse bem representado. Tentando tomar meu lugar de careca aqui. Ontem brincamos que era um dublê. Tínhamos um dublê ao meu lado. Só falta a barba aqui, né? O dublê tava bonito, gostei Gostou? gostei do desempenho. Deco, estamos aqui hoje com esse boné. O que Isso. será? Agora você também é legendário. Antes Cara. era só eu nessa mesa legendária, agora temos mais um legendário. Nosso convidado é legendário. Legendário. E aí, por isso estamos com esse boné. Vamos falar daqui a pouco. Isso aí. Mas vamos convidá-los também, Cado, para o nosso evento de 2 anos do TronoCast Podcast. No dia 7 de junho, na Igreja Presbiteriana Independente do Estreito, você vai estar lá e compartilhar com a gente as mesas de podcast. São 3 mesas de podcast com o tema Criação, Queda e Redenção. E se você não fez ainda a sua inscrição, faça. O link está aí na bio do Instagram. Não perca essa oportunidade. Começa às 5 horas, é uma conferência, vai até 9 horas da noite, ali por ali. Tá? Louvor, pregação, ministração, crianças sendo ministradas de 2 a 10 anos. Teatro, dança, um monte de coisa legal. Para a família toda compartilhar e passar esse momento com a gente. Pode crer. Mas, ô Deco, estamos com o boné aqui, não é por motivo à toa, né? Não, Você que já viu aí, já viu até a carinha dele ali na foto da entrevista, né? é isso aí. Nosso amigo aqui, nosso grande colega, e que tem uma história gigantesca, né? Eu acho Quantos que- anos tem esse cara? 200 anos? Tem 200 anos e eu acho que esse podcast vai ter umas 3 horas e meia no mínimo para contar um pouquinho das histórias que ele já estava contando aqui Por nos aí, bastidores. Vamos tentar matar em 1 hora, mas vamos ver se a gente consegue, hein? Toninho, nosso grande amigo. Deus te abençoe, cara. Que prazer, que honra estar aqui com vocês. Tô até meio arrepiado, sabe? Opa. Aliás, arrepiado é um negócio que eu fico com muita frequência, tá? É porque quando as coisas nascem no coração de Deus, né? Elas testificam na gente. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido na caminhada da vida, né? E a gente pode montar todo tipo de estrutura nessa vida. A gente pode montar todo tipo de esquema para fazer com que as pessoas conheçam de alguma coisa diferente, de algo novo, né? E quando a gente fala de coisas aonde Deus está no esquema, né? Ah, meu amigo, aí o buraco é mais embaixo. Senhores. Não é? É bem É assim. assim. É porque é diferente, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Tô muito Legal. feliz. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a Renata. Tadinha da Renata, cara. Eu judiei da Renata. Renato é uma bênção, cara. Renato é uma bênção para nós Ah, aqui. querida, mas muito bom, Ricardo, estar aqui com você. Muito bom, Deco, estar aqui com vocês. Vi que vocês estão tudo de boné, né? Olha aí, trouxe o meu também. Agora, adquiriu o direito de ser chamado de legendário. É o direito, é uma conquista, né? Uma conquista. É, Subi a eu ouvi falar montanha, muito. enfrentei ela e desci. É isso aí, Graças a muito Deus. bom estar com vocês. Tá bom. Toninho, conta um pouquinho pra gente aí, pra quem não te conhece, quem é esse Toninho? De onde é que saiu esse Toninho? Onde é que tu nasceu? Antônio Trintini. Antônio Trintini. Antônio né? Trintini, essa. É verdade, né? O nome dele não é Toninho, né? Foi mal. Não. Tem um pastor aí da minha igreja que diz assim, Toninho, inho, assim, cara, mas se você falar diferente na minha casa, se falar diferente na igreja, se falar diferente na faculdade, seja em qualquer lugar, não adianta. As pessoas me conhecem como Toninho, eu sou o Toninho, né? Evangelista na Igreja Mais de Cristo, hoje, né, atualmente. Tenho 55 anos de idade, sou casado, sou pai de um casal de filhos maravilhosos, lindos. A Cássia tem 24 anos, o Matheus tem 30 anos, tem uma nora, a Vitória, e a minha esposa Alba, que eu digo, né, que não só é a minha metade, ela é o 100% do tudo em mim, né? Então, vivo, respiro para fazer dela ainda a mulher mais feliz dessa vida. Às vezes eu pergunto para ela, né, assim, mas tu te sente a mulher mais feliz? Ela assim, falo agora ou falo depois? Queres mesmo saber? Mas eu acredito que é uma constância isso, né? Isso a gente renova isso, até porque a gente pode falar um pouquinho depois. Eu sou casado 2 vezes com a mesma mulher, né? Então Deus fez um projeto todo de restauração na nossa vida. Nós nos divorciamos durante 1 ano e depois casamos novamente. Então, nesse tempo de vida, eu digo que Deus permitiu que eu pudesse ser um homem melhor e que ela me desse a segunda chance para continuar conquistando, né? Esse desejo de fazê-la feliz. Então, eu sou muito feliz com a Alba e os nossos filhos. Amém. Amém. Mas, Toninho, lá no início da tua vida, onde é que tu veio, assim? Eu sou de Joinville, né? Sou natural de Joinville, nasci na década de 70, né?
na época em que o Brasil ganhava a Copa do Mundo assim de 70. Faz tempo. Faz tempo. Um pouco mais fácil. Tu dissesse que eu tinha, né, que talvez tinha quase 200 anos. Cara, não tenho 200, tenho 55, mas pô, mas... Tá perto, mas de vivência tu tem mais do que isso. Tá, a vida judiou bastante também, né? Lascou. Teve muitas coisas boas, muitas coisas difíceis, coisas ruins, literal. Mas ultimamente temos vivido assim um tempo de muita novidade abençoada e realmente estamos vendo um tempo novo. Mas em Joinville, eu sou filho de um grupo de 12 filhos dos meus pais, né? O meu pai biológico, ele faleceu num acidente de carro aos 36 anos, muito jovem ainda, né? E a minha mãe ficou nova, 2 anos, viúva, com 5 filhos pequenos, né? E em seguida, 2 anos depois, ela casa novamente. Casa com o melhor amigo do meu pai, trabalhava no mesmo carro, eles eram vendedores de livros. Lembra essa história de vender livro de porta em porta, essa história toda? A minha mãe casou, então meu pai fazia isso, meu pai biológico fazia isso. Eu tinha 4 anos de idade quando meu pai faleceu. E a minha mãe casou 2 anos depois, então, com o padrasto. Então, ela com os 5, ele com mais 6, e depois eles tiveram filhos juntos. Então, a gente foi morar todo mundo numa casa só, em Joinville, aqueles casarão antigo, aquela colonização alemã, né? Em Joinville tem muitas aquelas casas em Chaimel e tal. Eu morava numa casa daquela. Ele tinha uma rede de bancas de revista, onde as revistas eram compradas, tinham várias bancas de revistas. E eu, com 14 anos de idade, já vendia nas bancas, vendia enciclopédia de porta em porta. Foi onde fui desenvolvendo um desejo muito grande de trabalhar na área comercial. E a gente brinca que trabalhava na primeira multinacional familiar, né? Era uma Kombi, onde o pai era o CEO, né? Era um meio de distribuição alemão, né? Que era Kombi. Exato, Kombi, né? A mãe era a diretora comercial, os irmãos era a concorrência, né? Porque todo mundo vendia, né? E o pai um baita de um ligeiro, porque daí ele descobriu que eu tinha esse tato para vender, com muito mais facilidade que os meus irmãos e outros estranhos que também conviviam ali no grupo. Então nós fomos criados, na verdade, numa família assim muito grande. Tive 2 pais, praticamente, mas quem me criou foi meu padrasto. Quem realmente, assim, eu tenho as melhores referências de homem, de família na minha vida, né? Seu Cláudio Machado, ele não é Trentini, Machado, já faleceu, homem de Deus, e que faz muita falta. Legal, cara. Eu sou de Joinville, né? Sou de Joinville. E depois, assim, né, por conta até do próprio trabalho dele, ele veio morar em Florianópolis, aí veio com a turma toda para cá. E aí nós fomos morar aqui em Barreiros, em São José. Nos estabelecemos aqui em 1982, na Copa do Mundo da Espanha. Eu começo a falar de Copa do Mundo, sabe por quê? Primeiro que eu acompanhava todas, né? Que eu podia, né? Segunda, que depois eu montei uma apresentação falando aí sobre a multinacional caseira, esses negócios, e eu falo sobre as Copas do Mundo, né? E é muito, muito legal essa experiência da nossa chegada em Florianópolis. Porque quando nós chegamos na Grande Florianópolis, eu venho, por exemplo, de uma família espírita, né? Uma família toda de uma fundamentação religiosa espírita, umbandista, com uma vertente no candomblé. Minha mãe se preparando para ser uma mãe de santo. Ela era uma cartomante muito conhecida, tanto lá em Joinville, e isso era um legado, porque a minha avó era uma cartomante muito conhecida na região ali do norte de Santa Catarina. Pessoas vinham de vários lugares para consultar com a minha avó. Minha avó falece em 82 aqui em Florianópolis, quando nós estávamos aqui, e a minha mãe recebe, entre aspas, esse legado de dar continuidade àquilo que a minha avó fazia. E eu era o filho católico em casa, né? Aquele que ia na missa, que participava dos congressos de música e tal. Até que um dia eu tive uma experiência com Jesus Cristo, numa pregação muito antiga, já em 1987, final do ano de 87, no Colégio Bardal. Não foi Copa do Mundo. Não foi Copa do Mundo. Não foi Copa do Mundo. E ali eu tive um encontro com Jesus, no Colégio Bardal, com querido, amado pastor Paulo Solonca. Não sei se vocês lembram, o pastor Paulo Solonca. Cara, um ícone aqui em Florianópolis. Um ícone, ele pregando na Igreja Batista. Ele pregando naquele colégio um trabalho evangelístico que movimentou a cidade naquela época, e eu sou fruto desse trabalho missionário lá. Então, entrego a vida para Jesus. Meus pais, com aquela expectativa, né, que agora tinha um filho crente dentro de casa. E eu ganhei um presente. Eu ganhei um presente. No dia da minha conversão, tem muita gente que ganha o Espírito Santo como presente. Eu ganhei o Espírito Santo como presente, é óbvio, né? Mas eu fui para casa e eu fui descobrir, porque eu estava tão empolgado com esse negócio de ouvir música gospel, de ver pessoas mudando de vida. E eu chorava copiosamente naquela noite. Peguei o busão, peguei em Barreiros o ônibus, fui para o centro, peguei um outro ônibus, fui até
ao Colégio Bardal, que fica, acho que mais ou menos lá perto da Trindade, agronômica ali, eu acho que é aquela região, né? E o tempo terminou, o evento, eu queria ajudar todo mundo, eu queria carregar a cadeira, eu queria desmontar o palco, eu queria ajudar a carregar de tão feliz que eu estava com aquela experiência. E eu esqueci que tinha que pegar o ônibus e já era quase 2 horas da manhã. Não, era madrugadão, não tinha mais. Madrugadão, eu vim caminhando, cara, feliz, cantando pela Avenida Beira-Mar Norte, passo por baixo da ponte, chego em casa, meu pai tava lá assim, ó, braço cruzado, assim. Tu foi andando lá do Bardal até Barreiros? Até Barreiros, a Como pé. é isso? É uma pernada. A pé, não tinha Uber, a gente não tinha nem dinheiro para pegar um táxi, nada. Era uma pindaíba naquela época, assim, sem precedentes, né? E jovem e tal, mas feliz da vida, feliz. E ele tava pela primeira vez, porque eu já saí muito à noite, já fui muito pra Gandaia, já fiz muita festa. Meu pai nunca me esperou pra ver que horas eu chegava quando eu saía para outro lugar. Mas aquele dia ele estava lá. Eu passei pela primeira batalha espiritual frente a frente ali com meu pai, mais feliz da vida. Apanhei uma surra, Ricardo. Levei uma surra, tu acredita, Deco, que eu apanhei mesmo? Levei uns petelecos bem dados, ele foi lá, ainda me bateu mais um pouco. E eu comecei a rir, que ele dizia assim, onde é que tu andava? Não criei filho pra vagabundo, pra e não sei o que e tal. Assim, se eu for falar, tu não vai acreditar. Assim, fala, eu quero saber onde é que tava. Assim, eu tava na igreja. Aí mesmo que tu apanhou. Não, aí que eu apanhei, né? 2 horas da manhã. Ainda estás mentindo pra mim. Sim, mas eu tava feliz, eu tava lá, o senhor precisava ver, vai dormir, papai. E eu comecei a rir, eu fui apanhando, rindo. Então eu brinco sempre quando eu testemunho isso, que o meu presente de conversão foi uma grande surra do meu pai. Mas ali começou o processo de libertação da minha família. Então, cara, isso pra mim foi uma das surras mais gostosas que eu ganhei da vida, né? E depois nós vivemos muitos frutos positivos de tudo que aconteceu conosco depois disso. Mas essa aí foi muito marcante. Foi um momento marcante na minha vida. E eu fui muito forjado na caminhada da fé em cima realmente de dificuldades, né? De dificuldades. Mas aí eu começo a me envolver com a juventude batista na época, né? Começo a querer conhecer um pouco mais do que esse Deus pode fazer na vida das pessoas. E eu começo a conhecer pessoas, né? O pastor Paulo Solonca mesmo foi uma pessoa que me acompanhou de maneira muito pessoal, foi um privilégio, né? Então hoje eu digo, né, para todos que eu falo hoje, que quando nós falamos sobre discipulado, quando falamos de cuidar de pessoas, a gente tem a veia do pastor Paulo Romão Solonca, uma das pessoas que mais amava gente nessa história. Esses dias eu estava conversando com o Jason, vocês conheceram o Jason, o filho dele, né? O Jason com a Milka, com a Keila, e eu dizia para eles assim, cara, que falta que o teu pai faz. Mas hoje eu carrego esse legado. Hoje, quando eu converso com as pessoas, eu guardo de ensinamentos, de coisas que ele dizia, né? Cara, você fala muito mais com a tua vida do que com os próprios princípios que você carrega. O teu culto é muito mais, são coisas, falas dele, né? O teu culto sempre vai ser muito mais horizontal do que somente vertical. Você fica adorando, buscando, querendo viver o sobrenatural de Deus, mas se você não conhecer a necessidade das pessoas, né? O preconceito não pode impedir você de falar do amor de Cristo. Cara, preconceito, como que tu vai falar sobre preconceito e falar de evangelismo, de falar do amor de Deus, se você olha a pessoa conforme a ótica que você tem das coisas e não sobre a ótica da vivência dela, do sofrimento dela, daquilo que ela precisa, né? E aí você começa a criar resistências que, na verdade, é uma ficção científica. E ele nos ensinava isso era muito forte para nós, já na década de 90. A gente está falando aí já de 87, eu me batizei em 87, fico mais uns 2 anos ali na igreja do bairro, no Bela Vista, e vou para PIB, porque lá eu quero conhecer outros jovens, e lá eu conheço a Dona Alba. Na época não era a Dona Alba, era a Gatinha Alba, Era a Gatinha, era a Albinha, era a Albinha. Lá eu conheço a minha esposa, né? Ela participava de um grupo de célula que a gente falava naquela época. Eram grupos celulares que não tinha muito essa visão da célula que se fala hoje, né? Do grupo dos 12 e tal. Não, mas era uma célula de acompanhamento mesmo da vida das pessoas. E eu encontro com ela nessa célula e fui acompanhando ela de tal forma que acompanho ela até hoje. E ela é o maior presente na minha vida hoje, né? Então, rapidamente, essa primeira passagem da minha vida, ela se esbarra, né? Se esbarra muito sobre, vamos dizer assim, essa cultura religiosa que eu trouxe da minha casa, né? Então, uma família umbandista, praticamente, uma família que vivia um misticismo exacerbado, né? Literalmente, e no meio alguém que Deus pincelou para receber algo novo ali, né? Então, foi uma grande revolução na minha casa.
Ô, Toninho, Uma grande revolução. Quando tu chegou para casa, em casa, na tua família, que tinha uma convicção de fé, né, muito real, Claro. tanto que a tua mãe era envolvida de Na verdade, ótica deles, né? Na visão deles, Claro. tinha uma convicção de fé ali. Aham. O que foi que Deus fez em você que despertou nos teus pais ver, eu quero isso aí para mim, né? Perfeito. O que eles viram em Jesus através de Na ti? minha vida. Que, poxa, eu não quero mais isso aqui, quero isso aqui. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acredito que o que mais impactou a vida dos meus pais foi não tratá-los com indiferença. Foi algo que me acompanhou muito. Mas para eu não tratá-los com indiferença ou me afastar literalmente de um contato direto e pessoal com eles, porque é o que acontece muitas vezes. Quando nós entregamos a vida para Jesus, a tendência é a gente começa a mudar o ciclo de amigos, ter outras vivências, e a família, às vezes, parece que você não sente muito prazer de estar ouvindo as mesmas conversas do passado. É claro, tem conversas que elas não fazem parte da nossa vida, mas no caso da tua família, no caso das pessoas que realmente você ama, a gente precisou aprender um pouquinho alguns princípios que falavam, que mostravam de que promessas estavam preparadas para mim. Então, algo que Deus falou comigo naquela época e usou não só a própria palavra, que está muito clara, está muito revelada, uma profecia nítida, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo não somente você, mas aqueles que estão ao teu redor, né? Mas o que vai pregar? É a própria palavra? É a vida, é o teu caráter? O que mudou no teu caráter para que pudesse eles identificar algo diferente? E realmente algumas coisas aconteceram. Talvez o mais impactante, respondendo a tua pergunta, Ricardo, fosse como eles sempre foram muito ligados às questões místicas, né? A essa questão de buscar, de certa forma, uma revelação antecipada do que iria acontecer, até porque a minha mãe era uma cartomante. Sim. E era batata, ela falava as coisas lá, aconteciam. Eu tive várias experiências assim, impressionantes com eles. Minha mãe, por exemplo, ela falava espanhol, ela falava outros idiomas, bebia muito e mal sabia falar o português, vamos dizer assim, corretamente, né? Porém, ela era tomada por um poder sobrenatural, né? Não vamos entrar aqui, isso é uma outra pregação, né? A fonte disso é um podcast para muita conversa. Sim. Mas a batalha espiritual me ensinou a amar cada vez mais a vida dos meus pais. Mas eu não sabia, porque eu era um jovem que estava buscando conhecer o Evangelho. Eu quase matei o pastor Paulo Solonca do coração, porque eu dizia para ele assim, tá, e agora? Como é que eu posso fazer para que os meus pais não fiquem angustiados, não me mandem embora de casa agora que eu estou vivendo, né? Afinal de contas, é água e óleo lá em casa, como é que fica? Né? E ele sempre dizia, você tem que orar pela sua mãe, você tem que orar pelo seu pai, mas você tem que estar com eles, você tem que andar com eles. Você não precisa fazer as mesmas coisas que eles fazem, mas eles precisam ver Jesus na tua vida. Então isso foi algo muito marcante e eu me aproximei muito nesse período de tentar, de alguma forma, nas minhas atitudes, eles puderem olhar alguma coisa que pudesse realmente chamar a atenção deles. E aconteceu. Só que também foi de uma maneira muito sobrenatural, como eles gostavam do tema. Foi dessa forma que Jesus fez para que a minha mãe fosse tocada sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Então ela estava numa camarinha, numa preparação para a mãe de santo, e a primeira vez que Deus falou com ela, isso ela fala no testemunho dela, isso, aparece meio que uma bola de fogo dizendo assim, você está tomando um rumo que pode mudar a tua vida. Dá tempo para voltar atrás. Foi com outras palavras, eu estou sendo bem polido aqui, para não chatear os nossos amigos aqui, ubandistas, né? Porque o que Deus falou foi literalmente que ela tinha que sair daquele lugar, porque Deus tinha uma promessa para a vida dela. E ela fez isso. Ela acatou primeiro no coração dela, escondeu isso, porque ela ficava separada num local durante alguns dias ali, recebendo toda uma preparação, né, para avançar nesse ciclo que ela estava querendo para a vida dela. Só que ela não sabia que nós estávamos jejuando e orando, um batistão. Batistão, né? Os batistas sabem, né? Eu sempre digo assim, quer aprender muito da palavra de Deus, o nosso povo batista, os presbiterianos são os nossos... Não, fala com a gente. Os nossos mestres, cara. Por isso que eu caminho com vocês sempre, né? E o pessoal do fogo foi o que aconteceu comigo depois. Pega o Bita e a Cláudia, dois doidos da vida, né? Não, Bita e a Cláudia. São Bispo Bita atualmente, Bispa Cláudia. São pessoas que Deus usou, eu sempre converso isso com eles. Onde eu estou, testemunho, eu falo deles, porque o Bita, assim, ele tem essa alegria, ele é um evangelista nato. E eu saio um dia do culto da PIB, né? Com um grupo ali de jovens subversores que estão querendo ouvir algo sobrenatural de Deus. E vamos lá ver o que os atletas de Cristo estão falando lá
lá na Avenida Mauro Ramos, em frente ao Bardal. Tem um prédio, naquele prédio ali o Bita e a Cláudia, que já tinham passado por vários lugares, estavam trazendo essa ideia dos Atletas de Cristo para Floripa. Então muitos jovens que ou eram surfistas ou praticavam esportes estavam ali pregando o evangelho. E faz aquele apelo para receber o batismo com o Espírito Santo. As evidências, vamos entrar na polêmica aqui, né? As evidências em falar em línguas e tal. Eu não sei se é evidência ou não é evidência. Mas saiu falando de lá. Ah, meu amigo, eu volto para a PIB, quase infartei o pastor Paulo Solonca com aquele desejo de estar lá no louvor, o pessoal do louvor, a Milka, a Keila lá, levantando a mão, orando, eu estava lá, eu já chorava na presença de Deus, eu já queria sentir mais esse fogo de Deus, assim, afinal de contas eu estava vivendo algo novo na minha casa. E foi desta forma que o Espírito Santo me preparou para que eu pudesse contemplar o milagre que estava para chegar dentro da minha casa. Afinal de contas, nós estamos falando de batalha espiritual. Sim. E ela tem 2 níveis, né? Batalha espiritual tem 2 níveis. Tem o nível da batalha do inimigo das nossas almas tentando te tirar do prumo, e tem a batalha espiritual de você não saber o que fazer com o Espírito Santo de Deus dentro de você. Não é? Verdade. Porque tem gente, você fala assim, pá, e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço? Para quê? O que a palavra fala? Por que a palavra fala que a gente tem que buscar os melhores dons? Por que fala que tem que ser o dom de profecia? Peraí, mas profecia é a palavra revelada e bababá. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer para vocês que há poder na palavra, há poder no Espírito de Deus. Há poder, e o poder de Deus ele só se revela quando encontra um coração disposto para receber. E eu estava bem naquele fogo de querer trazer algo que pudesse impactar a minha família. Então eu não fui buscando algo a mais do Espírito Santo para que eu pudesse simplesmente ser um bola cheia, né? Cabeção, barrigão, cheio de Deus para ficar dando paulada na vida dos outros, dizendo que você é um super-herói. Não é para isso que existe dons do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, que eu deveria agora entrar numa esfera de uma batalha onde fisicamente eu não iria conseguir alcançar o que Deus estava preparando, que Ele já selou para minha casa. Aquela promessa de crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, ela acontece na minha, mas acontece na sua, Ricardo. Ela acontece na sua, Deco. Acontece na vida dos nossos pastores, na vida do pastor Júnior Batista, no meu pastor. Nós estávamos falando aqui do Bispo Flori, um querido que me acolheu, um homem de Deus. Uma passagem que nós tivemos depois dessa pegada com o fogo do Espírito Santo, nós saímos ali, voltamos para a PIB. Teve que largar o Batistão ali. Eu tive que ir lá. Na verdade, não é isso. Tanto é que nós somos amigos aí, a gente caminha com muito desses velhos na fé. Agora são velhos na fé mesmo, né? Porque hoje, pô... Passou de 50. Ah, não, são tudo batendo as bielas já, né? Mas são os irmãos amados aí, Deus mudou muito os nossos caminhos de lá para cá. E aí eu pude ter esse momento onde, por exemplo, o Bispo Flori me acolhe, a Bispa Suzy, uma das pessoas mais incríveis. Eu costumo dizer que o Bispo Flori e a Bispa Suzy são talvez as pessoas mais generosas que eu conheci na minha caminhada da fé. Então, nesse novo tempo, são eles que começam a forjar em nós um pouco disso. Depois, uma passagem rápida ali pela Igreja Quadrangular, tentando aí um alinhamento da maturidade. E até que depois a gente hoje está aí há 6 anos na Igreja Mais de Cristo. Então, a gente está falando aí de 87 para cá, uma boa história, né? Tem uma longa caminhada, né? Por isso que eu disse. Parece que esse cara tem 200 anos. Será que eu consegui sintetizar? Ele já pô, maravilhoso. Em 20 minutos ele falou aí 50 anos. E os líderes, né? Durante esse período todo, quem foram os líderes? Eles foram os maiores líderes. Isso, cara, de Floripa. Pode falar. Né? Isso que eu ia falar. As referências que ele tocou, teve. foi discipulado, ele andou com os maiores pastores da nossa cidade. Mas lembre-se que nem sempre eles foram os maiores pastores. Assim, eu sempre ouço eles falar. Hoje a gente fala com grandes nomes, mas lá no começo... Claro, e isso é bom. Tentando formar Cara, isso é bom. Por quê? Porque você fala com qualquer um deles. Se você falar hoje, se o pastor Paulo Solonca tivesse vivo hoje, velhinho, talvez ele estaria com uns 80 e tantos anos hoje, ele iria dizer isso. Nunca despreze os primeiros começos. Bispo Flori é um cara que ele prega isso, ele fala o tempo todo isso, ele escreve a respeito disso. Nunca despreze os primeiros começos, né? Porque onde está a nossa história, essa riqueza da nossa história. E hoje eu vejo um cara de 40 anos de idade, 40, é isso, né? Pastor Júnior Batista, eu acho que é um pouco mais. O meu pastor, um pastor jovem, mas diz a mesma coisa. Um cara com uma maturidade, uma cabeça, um cara jovem com uma cabeça de idoso, entre aspas, idoso na fé, um cara com muita sabedoria que hoje tem nos dado um comando, uma direção. Nós estamos hoje, por exemplo, como igreja local, debaixo de um guarda-chuva, de um tempo profético sem precedente para a nossa vida. Então, esses homens, falamos do Bita, da Cláudia, tem tantas outras pessoas, tem o pastor Rocha. Quando tu falou do Bita, ele estava ainda pregando para Atletas de Cristo, ele Sim. nem era pastor da
da Renascer em Cristo. que isso Não, aconteceu antes muito disso, ele estava na depois, igreja né? Betel, Era pastor Betel, Salles. Batista Betel. Pastor Batista Salles, Betel. o bispo Flori também estava naquela época junto com este grupo. Na verdade, esses homens de Deus da Grande Florianópolis, as grandes igrejas hoje, dos anos 2000, né? Igreja Palavra Viva, Igreja Mais de Cristo, Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Florianópolis, essas igrejas, Igreja Presbiteriana, Igreja Presbiteriana Independente, esse povo foi o povo que na década, por exemplo, de 80, quando essa ideia de constituir, por exemplo, a ilha de Florianópolis como a Ilha da Magia, trazendo para cá um dos maiores congressos. Eu lembro disso. Se lembra disso? Nós saíamos aí pela espiritismo, né? cidade, a João Davi, na Igreja Presbiteriana. Lembro disso. a- Lembro disso. A MPC veio pra cá também. MPC, eu tinha uns 14, 15 anos. exatamente. A gente desceu na rua gritando a Ilha de Jesus, Imagina, uma briga de espiritual. Floripa, Ilha de Jesus, e botamos aqueles outdoors e tínhamos os adesivos que a gente colava em agenda, né? Porque Sim, não era agenda eletrônica, era agenda... Tudo que era sofista colava na prancha, na a gente via prancha. na praia. Ou seja, nós fizemos um jejum, fizemos grupos de oração, enquanto, por exemplo, os grandes bruxos, né, mundiais estavam reunidos no Costão do Santinho, e eles apresentaram pro mundo naquela época eu não sei se eu vou conseguir explicar direitinho, o Bispo Florian é uma pessoa excelente para falar sobre isso, o Bispo Bita também, mas eles delimitaram, vamos dizer assim, uma área geográfica de maneira espiritual para dizer que esta linha, esse perímetro onde estava a ilha de Florianópolis, ela representava um local geográfico para que esta magnitude, esse conceito, né, de magia para Florianópolis estava relacionado a essa posição geográfica. E a escolha da ilha para fazer esse congresso naquela época estava embasado nisso, também nisso. É claro que em outros Como motivos, se a gente fosse né? um grande portal aí pro Exatamente, poder, como se fosse oculto. um grande portal. E aí Deus revela isso para a igreja começa a se posicionar na década de 90. Se fosse atualmente, a gente ia dizer que era um movimento gospel, né? Não, mas era uma época em que nós jovens, né, que tínhamos consciência plena dos princípios que nós carregávamos, nós não poderíamos ter aceito de maneira passiva, achar que agora, a partir de agora, essa ilha de tantas histórias, também de tanto ocultismo, porque nós que temos, claro, quem tem as famílias mais tradicionais, como diz o ditado, filho de benzideira, pão por Deus, tás tolo, né? Para, né? Então a gente sabe que vamos dizer assim, a cultura manezinha, essa cultura açoriana que vem lá da Ilha dos Açores, ela traz consigo também toda uma riqueza, eu vou colocar bem entre aspas, porque pode ser riqueza para uns, pode não ser riqueza para outros, né? Traz essa cultura impregnada de magia, aonde parece que a igreja também teria que estar aceitando passivamente uma transformação que, para aquela época, poderia mudar, inclusive, o rumo da nossa vida mesmo. Então, se você hoje fala para mim assim, poxa, você andou com os maiores homens de Deus, eles são hoje os maiores, eu estou todo arrepiado falando isso. Eles são os homens de Deus e nós somos frutos desse trabalho porque eles padeceram, eles padeceram num bom sentido, eles lutaram, eles conquistaram também em Florianópolis uma igreja de Cristo que iria parar de ser conhecida somente como, vamos dizer assim, um reino de atividade teológica, mas sim realmente pessoas que têm experimentado o impacto que essa palavra de restauração e de vida teve na vida dessas pessoas. Então, quando você ouvia um Paulo Solonca trazer um tema, por exemplo, como cuidar de pessoas é algo tão incrível, você precisa caminhar com as pessoas, gastar tempo com isso. Lembra que eu falei, né? Tem coach hoje que diz para você que você não tem que andar com ninguém. Te protege. Proteção. A proteção, quando ela é humana, ela te protege do que é humano. Agora, você não se protege daquilo que é o poder de Deus. Não há proteção contra o poder de Deus. Senão, nenhum desses princípios se materializa na nossa vida. Principalmente esse de crer no Senhor Jesus e será salvo toda a casa. Se protege. Tu me lembra do episódio Me empolgo, tá? de Me Paulo, empolgo com isso. de Paulo e Cornélio, né? Que Deus dá uma visão para Paulo. Falou, Exatamente. Cara, não torne impuro aquilo que Deus purificou, né? Exatamente. Vai lá falar assim para Cornélio. O que Te entendi. posiciona, Vou lá Cornélio. fui e falei. E Cornélio e toda a casa dele se converteu. Todos. Mas por quê? Porque houve um posicionamento de Cornélio. Aliás, não é só uma questão de posicionamento dele, vamos
vamos dizer assim, ele estava impregnado dessa verdade, não como uma teoria na vida dele. Né? Porque eu e você temos que ter a visão antecipada da materialização de um cumprimento profético na tua vida. Né? Quando você lê um princípio de Deus... É que é engraçado, né? A palavra por si mesma ela é vida. Mas como que a palavra ela pode se tornar vida se ela não depende também do próprio Espírito Santo para revelar ela para a vida das pessoas? Mas você pode dizer assim, bom, tudo bem, ela é revelação do Espírito Santo na tua vida, mas a pessoa que vai ouvir esse evangelho talvez nem tenha, até então, quando ele ouve essa palavra, uma revelação plena do Espírito Santo. Mas a tua intercessão, a batalha que você entra antecipadamente para que aquele movimento aconteça dessa forma, traz para essa pessoa a compreensão dessa palavra e aí o Espírito Santo começa a se manifestar. Esse é o segredo do que acontece num culto público hoje. Você faz um culto na tua igreja, experimenta só achar que você tem grandes estratégias. Uma boa retórica. Uma liturgia bacana. Luzes, câmera, ação. Né? Vai sair seco de lá. Cara, o que adianta eu ter uma grande igreja com todo o arsenal tecnológico para tentar fazer essa palavra ser revelada? Ela toda preta, toda cinza, toda azul, toda verde. Cara... E você não entende que o que faz esse movimento é o Espírito Santo de Deus que movimenta o corpo de Cristo, a noiva. Aliás, abrimos um outro parênteses aqui, né? Vai falar mal da igreja, porque hoje em dia tá nessa onda, né? Porque eu contrato mais gente de fora da igreja, porque... Gente, não existe a igreja, existe a noiva. Isso aí. Existe uma noiva à espera do noivo. Não interessa se tu é um picareta. Eu sei que você não é um picareta, Ricardo. O interessa é que o processo que Deus começou na tua vida, ele vai fazer se cumprir. Não cabe a mim fazer esse julgamento. Eu tenho que caminhar com você para que você entenda plenamente disso através da minha vida. Enquanto isso, eu vou te incentivar a servir. Enquanto isso, Deco, eu vou te incentivar a fazer. Porque se você parar de fazer, você está dizendo para Deus que ele não tem mais acesso para te usar como instrumento dele. E para que adianta? O que adianta vocês terem um podcast aqui só para encher o bucho de dinheiro? É Toninho. claro que pode trazer bênção. Aqui claro. aqui a gente só gasta. Não tem hiperpatrocinador, nada? Não, se vocês quiserem patrocinar, estamos aceitando. Por favor, né? Ô, Toninho, mas Polêmico isso, né? Quando eu olho para o que tu estás falando aqui, eu vejo que muitas vezes a gente tem, e aí eu vou me colocar como essa pessoa também, certo, que tem ensinado que em determinados momentos nós precisamos nos segregar. Ou não estar em determinados ambientes. Perfeito. Ou não se envolver com determinadas pessoas. Perfeito. Né? Como é que tu olha numa circunstância Ótimo. dessa? Tudo Excelente pergunta. Eu acho que a resposta da pergunta não está na necessidade de executar também um princípio. Porque existem princípios claros na palavra de Deus que fala que nós não devemos sentar na roda de escarnecedores. Isso aí já nos basta. Tá? Só que tem um detalhe. Esse princípio de que nós precisamos nos ausentar... É porque tem outro princípio. Eu amo a palavra, né? Porque quando você quebra princípio, você perde toda a tua jugular, né? Vamos dizer assim, mexe com a tua jugular. Porque quando tu encontra princípios de que sujeitai-vos primeiro a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o que vem primeiro não é você fugir do diabo. Primeiro está em se sujeitar a Deus. É um movimento, eu estou todo arrepiado falando isso. Porque o primeiro movimento do Espírito Santo está na sujeição. O Senhor está nos últimos dias buscando homens e mulheres que sejam boca dele para essa geração. Se simplesmente você se ausentar com medo de se contaminar, você pode correr um risco de dizer para a sociedade de que o Espírito que habita em você não tem poder. Agora, o que pesa muito em nós é o nível de envolvimento que temos com Deus para saber se a gente está preparado em estar caminhando com algumas pessoas e de não ser contaminado. O que você carrega é muito mais poderoso do que aquilo que você gostaria de ser. Por isso que as pessoas estão em crise hoje. As pessoas estão em crise em buscarem ter coisas, porque com boas estruturas elas acreditam que podem fazer grandes coisas, mais coisas, do que serem pessoas diferentes. De que realmente ela gaste um pouco mais de tempo, ao invés de dar uma resposta para aquele grupo de desinteresse que a gente não precisa andar junto, porque senão os caras estão todos preparados para te dar um tiro nos olhos e te tirar do jogo. Que é assim nos negócios, é assim numa empresa, numa sociedade. Mas também a palavra fala que tem julgo desigual. Você não pode viver em julgo desigual em nada que você faz na tua vida, desde o casamento até num relacionamento de sociedade.
Porque se fosse assim, por que tu, por exemplo, não vai jogar bola com os caras que não são da igreja, mas você tem um sócio, por exemplo, que engole a tua vida porque o cara pensa diferente com os princípios que você carrega? Qual é a diferença disso? Mas você não se... Eu não estou falando que está acontecendo com você, estou falando que é assim que as pessoas pensam. Mas ela não larga o sócio, sabe por quê? Porque o sócio enche os buchos dele de dinheiro. É muito relativo isso. Esse princípio ele só é verdadeiro, Deco, se ele é vinculado a uma intimidade e uma autorização de Deus. Só que o problema está nisso. É muito difícil eu desenvolver um relacionamento com Deus, e aí eu abro um outro parênteses aqui. Às vezes a gente diz assim, lembra do tal do silêncio de Deus? Porque houve silêncio, né? Não houve movimento de Deus a respeito de certas coisas. Na verdade, não é que não houve movimento de Deus. O Senhor está o tempo todo em movimento. Deus é um Deus de movimento. Ele só quer que você se movimente na direção dele. Se você não se direciona na direção de Deus, se você vamos usar um termo aqui, né? Os legendários, ele chega na minha vida justamente nesse momento, né? Se foi uma coisa que eu aprendi nos legendários, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, é saber que quando você vai conquistar uma montanha, você vai ter um momento especial com o Legendário 01. Peraí, Toninho. Os caras estão dizendo que tem 200 anos de idade, que tu andasse com um monte de gente importante, e agora tu tá dizendo que tu tem que ir depois de velho, crente velho, pra montanha, pra ter uma experiência com o Legendário 01. Peraí, o que tá acontecendo? Só que eu ainda não comentei com vocês que foi na montanha que Deus tratou de um dos maiores traumas da minha vida e que eu jamais abri para ninguém. Com exceção da minha família que conviveu com isso. Mas eu, por exemplo, eu tive... E o sobrenatural de Deus foi algo assim muito constante na minha vida. Sempre tive pinceladas, sempre nuances desse choque térmico do Espírito Santo, que eu chamo, né? E o Espírito Santo falou comigo assim no meu ouvido, de maneira muito audível, assim, ó, ei, marquei um lugar contigo na montanha, no lugar da tua vergonha. Essa foi a frase. Aí eu pensei, putz, lugar da vergonha, se eu for lembrar de todos, vai faltar lugar da vergonha, né? E a barraca tava pequena. Não, tava pequena pra tanta vergonha. A barraca é só pra 2 pessoas e só pode entrar gente, né? Sim. E a bagagem, quando dá pra colocar dentro, dá tempo, né? Porque não dá tempo, né? Ó, isso é bom. Então, pula. Desfruta o caminho. Mas o que eu tô falando pra vocês? Eu tô dizendo pra você que o velho da fé vai pra montanha falar com o Legendário 01 como se nunca tivesse falado com o Legendário na vida, né? Mas o Legendário 01 diz assim pra ele, eu marquei um encontro contigo no lugar da tua vergonha. E eu começo a subir essa montanha, começo a desfrutar do caminho o tempo todo nessa expectativa de saber que lugar da vergonha é essa. Ainda mais uma montanha. Se tinha uma coisa que eu não envergonhei, a minha família, por exemplo, foi na montanha. Mas em outros lugares eu envergonhei. Muitos lugares eu envergonhei a minha família. Então aquilo me chocou, eu não queria saber o que Deus estava querendo falar comigo. Subo mais um pouco, num outro estágio, em determinado momento, o Espírito Santo fala comigo no ouvido assim, ó, ei, eu marquei um momento contigo na montanha, no lugar da tua vergonha. Passou mais um pouco, eu comecei a ficar nervoso com aquilo, esse cara, que é isso? E tá audível, Deco, tava assim, ó, nítido, como se alguém estivesse falando. E o pessoal caminhando, né, naquele detalhezinho, sim, desfrutando do caminho. Alguém, tá, eu começo a sentir o peso da caminhada. Já comecei a ver se realmente isso era verdadeiro. Eu já estava querendo enterrar metade dos cadáveres que estavam à minha frente. Ali. Nervoso, chateado, cansado. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Aí o sabichão, o velhão da fé, diz assim, mas Jesus já morreu na cruz por mim. Por que eu tenho que passar todos esses sacrifícios, né? E aí, de novo, o Espírito Santo fala comigo, mas eu marquei um lugar no lugar da tua vergonha. Quando eu tô subindo. O que esse bicho quer comigo ali? O que aconteceu? Cara, eu tô subindo a montanha, aquele peso nas minhas costas, caminhando com a minha família. Daqui um pouco eu ouço aquela voz lá do fundo atrás de mim assim, orando em língua e blá 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 blá. Tô só simulando aqui, tá? Não tô falando em línguas aqui, tá? E aí o que acontece? Começou a orar em línguas estranhas e daqui um pouco o cara dá um stop. Porque também quando eu ouço línguas estranhas, dá aquele senso de batistão, não, tem que ter interpretação, porque se não houver, não há edificação. Eu já comecei a olhar com... Aí tipo assim, tu quer? Tu quer? Então toma. O cara começa a falar em português assim, filho, eu te trouxe aqui nessa montanha para te levar ao encontro comigo no lugar da tua vergonha. Só que agora eu ouço na boca de um estranho falar isso. Glória a Deus. Você acha que eu não vou ter um encontro com Jesus?
Só eu sabia o que ele tinha falado comigo. Ali todas as baterias foram recarregadas. Não, eu simplesmente, depois que eles me juntaram o resto do que tinha. Porque eu caí pra frente, caí de cara no chão. Fui carregado, fui levantado, porque eu já não conseguia mais carregar, andar a pé. Querendo saber que lugar agora, eu quero saber Agora que eu lugar quero ir é pra esse. esse lugar aí. Agora eu quero saber que lugar é esse, cara. Agora eu quero saber. E eu continuo subindo, agora carregado, porque eu já não tinha mais força para subir. E eu continuo subindo e de repente tem um momento que a gente passa lá. Estou emocionado porque isso marcou muito a minha vida. Eu testemunhei isso lá na montanha. Eu chego na montanha, o velhão, 200 anos. Já ouviu todo tipo de pregação que poderia ter ouvido. Fala mal de Legendário pra mim, fala. Sim. Fala mal pra mim, vem falar comigo. Vem falar comigo. Vem falar comigo. Isso é uma outra pregação. Continuo subindo. Daqui um pouco eu me deparo com uma cachoeira. Eu me deparo com um cara de vermelho. Acho que era o Ricardo Bernardes. Pastor Ricardo Bernardes estava nesse top da Independência. O top da Independência, setembro de 2023. Foi o top que eu fui pela primeira vez. E chego lá. Ele diz assim pra mim, vem cá. Eu tinha que atravessar uma cachoeira, né? Um rio para chegar onde ele estava. Tem um momento muito especial ali naquela... Cara, quando eu chego ali, eu tava com agasalho, bermuda por cima, todo equipado, capa de chuva e um monte de coisa e mochila. Eu comecei a tirar tudo. Quando eu olhei para ele, ele falava para mim, é como se Deus estivesse falando comigo assim, ó, eis aqui o lugar da tua vergonha. Cara, eu olhei para aquele lugar. Eu olhei para aquela cachoeira, eu olhei para aquele rio assim, eu não vou atravessar, porque eu tenho fobia de água gelada. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu sofri um afogamento. Quando eu sofri esse afogamento, eu entrei por um redemoinho numa cachoeira igual àquela. Ele te puxou. Ele me puxou para a pedra e o meu irmão, que tinha um pouco mais de idade que eu, foi tentar me salvar. Quando ele tenta me salvar, ele também é carregado para aquele buraco. Só que agora ele está tentando se salvar. Ele pisa em cima de mim para poder subir, porque eu sinto o peso me enterrando daquele buraco que eu já não conseguia mais sair, estava desacordado já quase. E ele sai dali daquele peso, eu vi que alguém tirou ele, eu fiquei ali. E daqui um pouco alguém pega pelos cabelos assim, me puxa e me levanta. Aí o Senhor chega para mim e diz assim, ó, ele nunca quis te matar. Ele sempre quis te ajudar. Você sabe o que significa isso para mim? Eu passei a minha adolescência, a juventude inteira achando que o meu maior concorrente era o meu irmão. Que as conversas eram sempre mais ou menos essa, né? Tipo, que sempre queria meu mal mesmo. É filho do padrasto, né? Não era meu pai. Entendeu? Eu criei isso. E ali eu fui curado. Amém. Ali eu liberei o perdão. Aleluia. Eu não precisei falar para ele nada disso. Sim. Simplesmente ali diante de Deus eu falei assim, esse é o lugar da minha vergonha. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu estava conversando com a Alba e com a Cássia, principalmente a Cássia, que meu filho está casado hoje. Essa semana a gente estava falando sobre isso. Eu falei assim, eu estava testemunhando novamente para elas essa história, né? Eu falei assim, pai, tu veio. Eu falo 200 vezes esse testemunho para elas. Elas ouvem, elas se empolgam e tal, né? Porque a minha esposa diz isso assim, né? Antônio, quando você desceu a montanha, você se tornou um outro homem. Minha mulher falou isso. Ela tem um pouco mais de idade que eu, né? Então ela falando isso pra mim, a mulher que eu casei a segunda vez, porque talvez numa determinada época eu a fiz uma das pessoas mais infelizes do mundo. Por isso que eu sempre digo pra ela que eu ainda luto. Ela me deu a chance de lutar para que ela fosse a mulher mais feliz do mundo, né? E aí, ali eu fui curado de um trauma. Eu não tomava banho com os meus filhos. Água gelada. Nós temos casa na praia aqui, da família, em Imbituba, aqui em Itapirubá. Eu sentava igual um pachá, assim, né? Ela pegava as crianças, ia tomar banho, eu ficava pro lado de fora, sentado, dava rinite alérgica, eu ficava mal fisicamente, quando odiava tomar banho de mar. Odiava mergulhar numa piscina. Eu até tomava um banho, voltava e corria para sentar. Meus filhos foram criados com a ausência do pai deles, por conta de algo que marcou a minha vida. Mas nesse momento Deus falou algo maior comigo e disse assim, ó, quem te tirou de lá fui eu. Aí veio a cena da... Sim, pegando pela cabeça e arrancando de lá. Mano, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, eu falo com essa imposição aqui para vocês, não é por arrogância. Eu falo para vocês, ou a gente vive esse evangelho pleno de Jesus, ou eu brinco, uso até essa palavra, assim, fecha o boteco. Porque tem gente que trata a igreja pior que um boteco. Fecha tudo. Fecha as estruturas. Fecha tudo isso. Fecha, nós não precisamos de templos suntuosos, nós não precisamos.
Cara, se nós não entendermos o nosso chamado, agora se entendermos o nosso chamado, os nossos templos vão ser os lugares de maior felicidade do mundo. Nós estamos vivendo isso como igreja local. Nós estamos vivendo isso. Um crescimento sem precedentes. Deus está forjando muitos homens e mulheres, antigos ou jovens. E não tem, porque a Bíblia fala que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos profetizarão, né? Ou não nessa ordem. Mas o que acontece? É um mover sobrenatural de Deus para esses últimos dias. Deus está levantando os profetas dos últimos dias, tá, né? Não é agora não, tá? Talvez mais uns dias aí. Ô Toninho, tu tá falando isso numa Igreja Mais de Cristo, que é uma igreja avivada, né? Com toda a cabeça do pastor Júnior na frente. Exatamente. Mas a minha igreja, que é presbiteriana independente, a gente Tá tá vivendo isso. a mesma coisa. Tá vivendo isso. Eu É sei há um disso, mover irmão. de Deus em cima Há um de mover. pessoas que se colocam. E o pastor Fucahori, né, trouxe, obviamente, Deus trouxe através dele na nossa igreja a ideia Pastor Fabrício. do grupo discipulado. Pastor Fabrício aqui, eu sou amigo dele há 30 anos, então eu chamo ele de Fuca, porque é japonês. Príncipe. Fucahori. E ele trouxe essa ideia de grupos pequenos, de grupos discipulados. E hoje, nosso GD, eu e o Deco temos um. Na minha casa tem 4 funcionando, uma de kids, 2 de mulheres e o de homens. E, cara, esse movimento que Deus está trazendo nos homens de intimidade está fazendo uma diferença absurda. É esse mover que vocês estão vivendo na Mais de Cristo. Né? A gente viu aqui o pastor Jonas, alguns dias atrás, falou isso lá de Barreiros também, no CEART, né? O Jonas Edson. Pastor Isso, Jonas? Jonas Edson. Estava aqui, pastor É Florim mais- falou também. Minha Enfim, esposa, pastor Jonas, eles eram do mesmo grupo. Minha cunhada. sim, ele falou muito bem do Paulo Solonca aqui também. Também falou... É uma pessoa, tá? Exato. O meu sobrinho foi adotado, talvez no primeiro orfanato evangélico aqui, que foi o 7. O 7, que nós éramos mantenedores. 7, isso. Então é fora de série, cara. É fora de série o que Deus já movia o coração desses jovens hoje. E tá lá, tá vivendo um renovo, assim como a igreja presbiteriana tá vivendo um renovo. Sim, isso também. Você sabe, Ricardo, o que eu tenho percebido? Realmente a gente pode marcar um dia para falar sobre isso mesmo, tá? Nós estamos vivendo um cumprimento profético. Isso vai além vamos dizer assim, das paredes teológicas, das ideologias, de tudo que a gente imagina. Porque há um mover de Deus. Assim, mas, Toninho, peraí, quando tu fala no sobrenatural de Deus, talvez você fere um pouquinho também, as liturgias. Não, é que o sobrenatural de Deus não necessariamente, ele significa somente uma manifestação de algo tremendamente sobrenatural. Porque, para mim, a maior transformação é o meu caráter. Porque o Espírito Santo falou comigo muito tempo na minha vida, cara, mas eu fui liberar perdão depois de 55 anos de idade na montanha dos legendários. Dentro da água com um monte de homem junto. Com um monte de homem junto. Para com isso. Não foi num templo preto, branco ou claro. Foi no meio da natureza. Exatamente. Aí, esses dias nós estávamos numa recepção dos legendários. Se não me engano, eu falei um pouco disso também nesse último top, que a saída e a chegada foi na Mais de Cristo. Não sei se vocês estavam lá. Eu tava. E no anterior eu falei um pouco, porque Deus tem mostrado algo tremendo. Porque eu sempre me preocupo. Será que, por exemplo, eu sou membro da Igreja Mais de Cristo? Os legendários não é ministério. Tem muita gente que acha que legendário é um ministério. Gente, se você pensa que legendário é ministério, que veio que nem um bicho papão para comer criancinha, para te tirar da igreja, para que os teus líderes, para que os teus pastores deixassem de ir no culto, isso não é legendário, pelo menos o que eu conheço. Em nenhum momento eu fui questionado de deixar de exercer as minhas atividades eclesiásticas na minha igreja em função de um movimento. Movimento. Não, pelo contrário, Toninho. Bota o close aqui em mim, Opa. Renatinha, por favor, porque eu quero contribuir com isso também. Pelo contrário, a gente é extremamente incentivado em ser amigo do nosso pastor e apoiar a nossa igreja, a nossa família, o nosso pastor. Se você está pensando nisso assim, você está completamente errado. Se inscreva no top e vá subir a montanha. Inclusive, é um pré-requisito para quem vai servir. Exatamente. Estar vivendo em comunidade numa igreja Já local. estamos falando sobre legendários. Com o testemunho do pastor. É isso aí, o testemunho. Exatamente. Você tem que ser relevante, você tem que fazer diferença e apoiar a tua igreja. Exatamente. E aqui, eu vou dizer mais. Eu, por exemplo, eu trabalho num ministério, tá? Com uma visão que Deus deu para o pastor Júnior de trabalhar homens que fossem forjados a serem homens segundo o coração de Deus, que são os homens corajosos. Nós começamos esse ministério dos homens corajosos junto com o pastor Xandão, já passou por aqui o pastor Xandão, um querido.
Eu sempre brinco, né? O pastor Xandão, ele faz tudo, ele pode todas as coisas, pastor Xandão, né? Hoje com o Lucas Carminati. E hoje com o pastor Lucas Carminati, que agora também é legendário, né? Sim, agora ele tava sentado do meu lado lá, sem camisa. Tá todo feliz, pastor Lucas. Mas o pastor Xandão, debaixo de uma visão, porque o pastor Júnior disse assim, pastor Xandão, nós precisamos movimentar os homens da nossa igreja. Aí o pastor Xandão Souza, junto com mais um grupo de mais 4 ou 5 doidos, tava eu lá no meio desses doidos, porque daí eu chego na Mais de Cristo, sou acolhido por um ministério que eles chamam de consolidação. Tinha um cara lá que me ligava, pastor Rodrigo, pastor de Lages, sexta-feira a gente vai estar aí junto, né? Sexta-feira agora a gente vai estar lá com ele. Pastor Rodrigo, ele trabalhava com esse acolhimento. O cara só pegava os telefones, ligava, orava antes de ligar. Ele orava pelas pessoas antes de falar com as pessoas. E ele fala assim, cara, eu tô orando e eu sinto que Deus tem um propósito na tua vida. Ele diz assim, cara, você precisa voltar na igreja. Aí eu cheguei e falei pra minha mulher assim, ele é muito doido, ou ele tá querendo me engambelar, porque nessa conversa eu não caio mais. Até que ele me ligava em vídeo, me pegava no sopetão. Eu era obrigado a atender, pegar mal, né? Vão falar mal do Toninho. Eu assim, cara, mas olha só, não, obrigado. Tá assim, não, Toninho, você não entendeu. Eu tô querendo ser profeta na tua vida. Estou dizendo para você que você vai ser um pastor desta igreja. Você vai ser um líder aqui nesse lugar. Chega de ficar comendo pelas beiradas. Toninho, é um tempo novo. Deus está te levantando. Cara, eu não tinha a dimensão do que ele estava falando. Aí chega o Xandão, me encosta num dia de um culto. Toninho! Aquele jeitão dele assim, Toninho, querido. Mas eu não conhecia o Xandão crente. Eu conhecia o Xandão homem público. Pastor Xandão Souza, ele sempre foi para mim uma referência de homem público. Eu sabia que ele era evangélico, sabia que ele era cristão, mas, cara, eu sempre tive ele como uma pessoa assim. Eu trabalhei com ele na prefeitura de Florianópolis, eu te conhecia dele quando eu fui gestor na prefeitura de São José, na superintendência do meio ambiente, na Secretaria de Saúde de São José, no bairro Educador, fui coordenador do bairro Educador aqui, junto na gestão do Jean Loureiro aqui, cuidando das comunidades dos bairros, trabalhando com oficinas, né? Cara, no meio das comunidades. Tava lá. E eu já conhecia o Xandão. Chego na igreja, ele me chama para uma reunião, assim, cara, nós precisamos reunir uns homens aqui na igreja e começar um projeto que nasceu no coração do pastor Júnior. Começamos na sala do pastor Xandão, lá em Areias, no apartamento dele, 5 malucos querendo para impactar a vida dos homens da Igreja Mais de Cristo. Que também já teve uma época um ministério de homens, não foi um processo, fechou aquele ciclo e agora vem esse novo ciclo. E a gente iniciou esse projeto. Né? Então vão 6 anos, começamos com 5 homens, eu não sei quantos mil homens nós somos hoje, né? Em toda a Igreja Mais de Cristo, talvez somos 5, 6, 7. Né? E além de vocês, aonde esses 1000 homens estão chegando? Né? Exatamente, e agora o que acontece? Então nós temos um ministério dos homens corajosos. Se você for hoje na Igreja Mais de Cristo em Biguaçu, você vai ver lá, até não trouxe a minha camiseta, pastor Lucas, eu não trouxe, trouxe o boné dos legendários, não trouxe a camiseta do meu ministério, é brincadeira. Não, mas o Carminati veio aqui de homens corajosos, ele trouxe. Ele é a nossa autoridade, é o nosso líder global. Pastor Lucas está vivendo aí um tempo maravilhoso, chamado de Deus para a vida dele. Então, na verdade, nós começamos há 6 anos esse movimento, e aí nós encontramos, voltando a falar aqui dos legendários, nós encontramos um movimento fazendo com que esses homens fossem para a montanha e fossem impactados pela presença de Deus em algo muito específico para a vida de cada um. Por quê? Porque muitos vão vivenciar esse momento na montanha e outros não vão vivenciar, isso vai de cada um. Vai da maneira com que você vai para a montanha, a motivação que você vai. Tem alguns que nem sabem o que estão fazendo na montanha. Tem o Dr. Stefan. Dr. Stefan, um abençoado de Deus, um queridão, está com a gente, inclusive no nosso grupo de comunhão, um dos maiores cirurgiões de mão de Santa Catarina. Veio do Rio Grande do Sul, está aqui em Santa Catarina. O cara chegou pra mim num dia e disse assim, tá, eu subi a montanha e agora, o que eu faço? Tipo, ele tava lá na reunião de oração, se não me engano, e tal, disse assim, cara, vamos tomar um café? Aliás, eu invisto tempo nisso. Quem caminha comigo sabe, no meu GC todos caminham comigo. Aí eu disse assim, peraí, não é bem assim, Toninho, você não consegue, uma ova que não consegue. Você não quer tirar o teu bumbum do sofá, porque é muito cômodo as pessoas te ligarem. Você não quer desligar a Netflix. Não quer desligar a Netflix, você não quer pagar um preço, você não quer investir recurso na vida de alguém. E quando você faz isso, cara, isso eu aprendi com o pastor Paulo Solonca. Eu nunca vou esquecer disso. Jamais vou esquecer disso. Se não for para isso, fecha o boteco.
fecha tudo. Fecha, para. Porque você não está aqui para abençoar coisas. Deus não é abençoador de coisas. Deus é abençoador de gente. O Espírito Santo se manifesta em gente, não se manifesta em coisas. Diz que a pedra clama, mas o evangelismo, o id, vai ser para as pessoas. Nenhuma pedra foi... O id não é para pedra, né? Não é para pedra. O Deco, eu me lembrei, o Toninho falando aqui, do pastor Messias, Anacleto Rosa, falando de que muitas igrejas hoje pensam que são concorrentes entre si, né? E aí falando, poxa, glória a Deus que abriu uma igreja ali na esquina, verdade. Porque a gente tá no mesmo time, o reino de Deus crescendo. Eu quero mais que eles multipliquem, se explodam de gente lá e a gente aqui também. Exato. Eu só não quero ficar para trás, mas isso não é verdade. concorrência, é o reino de Deus crescendo, né? Não, e quando eu vejo essa quantidade de líderes, né? Líder, um monte de... Quantas denominações denominações a gente já nós citou citamos aqui, aqui, né? de amigos nossos E trabalhando não parou com o reino de aí, Deus. né? Não, e não parou aí, né? Não sei se vocês sabem, mas na 95.1 FM, na Rádio Mais Alegria, nós temos um programa lá. Eu sou âncora de um programa, me deram essa incumbência para falar do Compaf. O que é o Compaf? Conselho de Pastores de Florianópolis. Mas Toninho, Compaf tem uma história. Gente, a história do Compaf, do Conselho de Pastores, é a história dos nossos pastores. Cada um contribuiu de uma forma incrível para fazer diferença. Apesar de que ainda há muita dificuldade ainda nessa caminhada juntos. sim. Porém, não sei se vocês têm percebido, que a gente tem falado aí que há um movimento novo aí nos últimos dias, também alcança os conselhos. Está acontecendo no Conselho de Florianópolis, no nosso querido irmão Medeiros, lá no Conselho de Pastores de de Palhoça, o Douglas no Conselho de Biguaçu, de Santo Amaro da Imperatriz. Estamos conhecendo muitos líderes, homens, que estão agregando as denominações, os pastores, para tentar sair um pouco dessa ótica de um conselho voltado para questões políticas, mas voltar um pouco mais para as discussões daquilo que realmente nos dá referência. É marcha para Jesus, sim. É falar do amor de Jesus para as pessoas. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória aquilo que nos traz, que nos dá esperança. E no programa, sempre aos sábados e domingos, às 14 horas, se você quiser conhecer um pouco mais, na Rádio Mais Alegria, também juntamente com a Sara Brasil, um programa sempre inédito, nos sábados às 14 horas e no domingo a repetição do programa às 14 horas também. Então a gente traz um pouco essa discussão do reino da igreja. Muito legal. Eu tô iniciando essa pegada da comunicação. Acho até que leva jeito. Leva muito. Não, já tá mandando no microfone aqui, ó. Tá, eu não tô deixando vocês perguntar, né, cara? Tá ótimo. Não precisa, eu não sei perguntar, tá falando tudo, tá tudo certo, né, Deco? Eu tô empolgado. Ô, Toninho, o nosso tempo é que tá chegando no final, Puxa cara. vida. Eu falei que é rapidinho, o Espírito vai falando aqui, cara, e vai ligando. Você crê, Ricardo? Claro que, cara. Eu sou presbiteriano, mas falo em línguas, nego. É Eu mesmo? sou do fogo também, tio. O Partido do Legal. Espírito Santo também bateu lá em casa. Amém. Você Amém. crê, Deco? Eu creio. Então se prepara, sabe por quê? Porque nossa geração, o livro de Atos dos Apóstolos, se você for abrir o livro de Atos dos Apóstolos, você começa, por exemplo, a ler todo o Antigo Testamento, ele tem meio que um começo, um meio e um fim, né? Parece que o enredo começa bonito, dá uns negócios ali no meio, e aí Jesus começa de alguma forma a estimular pelo seu espírito, né? Os apóstolos, os discípulos, eles começam a organizar, eles são meio assim Hernandes Dias Lopes, assim, eles começam a organizar todas as ideias, né? O pastor Hernandes é uma sumidade, é a minha referência hoje. Hoje, quando eu escrevo, quando eu tento produzir um conhecimento, eu sempre cato lá. Cato Paulo Solonca, cato Hernandes Dias Lopes, eu me identifico muito com esse ensino. Mas os discípulos, eles começam a organizar esses princípios que parece que a história tem início, meio e fim. Quando chega no livro de Atos dos Apóstolos, a coisa parece que fica... Não acaba, né? Não acaba. É porque a gente está vivendo o Atos dos Apóstolos. Muito mais que isso. Eu, você, a Renata, o Deco e os nossos irmãos aqui que estão vendo, você que está vendo esse podcast agora, nós fomos escolhidos para viver aquilo que nem os discípulos de Jesus tiveram o privilégio de viver. Uau! Isso muda, tá? Muda a nossa perspectiva. Porque você vê Moisés, você vê Abraão, você vê homens que, mesmo na ausência do Espírito Santo, porque eles eram a própria pregação da palavra, da lei, aí depois eles falam de um Jesus, aí você vai lá para os profetas, para Jeremias, para Isaías, vamos dizer que são os caras que
são os mais evangelísticos do Antigo Testamento, falando de um Jesus que vai voltar, que vai restaurar, que vai mudar e que voltará, e que os sinais que antecederiam o seu retorno seria isso. Só que nenhum deles viveram isso. Eles só foram anunciadores. Quem está vivendo isso é o seu Ricardo Barbie, é a dona Renata, é o seu Deco e eu aqui que vos falo, e você, você está vivenciando. Então eu e vocês presenciaremos as maiores manifestações de cura, de milagres, de restauração na face da terra. Agora, eu vou brigar com os caras que vão para a montanha, que vão tentar dar... Eu costumo dizer, o pastor Lucas fala muito legal isso assim, né? Porque ele também, claro, ele puxa a sardinha para ele, né? Ficar ligado, homens corajosos, não vão se empolgar muito em querer só servir na montanha, nós temos homens corajosos. Mas olha só, cara... Legendários é aquele start, se eu não fosse startado, amigo. Eu tava dando problema pro pastor Lucas, pro pastor Xandão, até agora pro pastor Júnior, cara. Pelo amor de Deus. Legendário é aquele... Como é que é? Aquele Desfibrilador no teu coração. Tu imagina o pastor Toninho. Cara, eu sou evangelista ordenado pela igreja. Futuro pastor da igreja, na graça de Deus. Isso é uma outra conversa. Depois eu vou dizer para vocês que eu larguei tudo. Eu deixei de ser um grande empresário na área de negócios, no ramo imobiliário, em várias outras coisas. Já ajudei a levantar muitas igrejas, cara, e financeiramente a minha vida é literalmente depender do Senhor em tudo. Hoje eu vivo 100% trabalhando para o ministério. Levei 25 anos. Bispo Flori perdeu o cabelo por causa de mim, tentando me impulsionar, Toninho, toma um chá de Simancol, sabe? Esses homens de Deus que eu aprendi tanto, mas eu não me posicionava. E agora, nos últimos dias, Deus me posicionou. Por quê? Porque eu me sinto parte de um tempo de revelação completa. E se eu ficar acreditando que somente aquilo que eu projetei para a minha vida, porque eu estou falando sobre isso, tem o que você projeta e o que Deus projeta para você. Nós estamos falando sobre propósito de Deus, que não é papo de coach. Fala, de propósito, não se trata de algo vago. Propósito é saber, você veio aqui para obter coisas ou para cuidar de gente. Se servir for melhor do que ser servido, você entendeu o recado de Jesus. E se prepara para vivenciar, experimentar milagres agora em 2025 em Floripa, aqui na ex-terra da magia, agora terra da libertação, da cura, da restauração, da glória de Deus. Amém? Amém. Eu tava louco para não fazer nada disso que eu tava querendo fazer, tá? Eu me chamar. Senhor, olha só, tô indo lá a primeira vez, os guris estão lá loucos para falar algumas coisas, mas, cara, esse é o meu momento novo. Eu tô me sentindo igual o Bita. O Bita é. Não, doido. O Bita pregando, assim, cara, eu sempre. Falando nisso, deixa eu dar um recado. Ô, Bita, tua esposa já esteve aqui e tu tá tá devendo aqui a nosso TronoCast, viu? Bispo Bita, eu te acompanho nem que você para servir. Tem um pãozinho aqui de Bita. Ele comeu o pão aquele dia. Ele comeu pão. É um pãozinho caseiro com manteiguinha, Bispo Bita, aqui, ó. Mas assim, Bispo, o senhor é um cara incrível. Bispo Flori já esteve aqui, né? Já teve. Pastor Júnior Batista já esteve aqui? Não, teve também. Não, Pastor Júnior, o senhor tem que vir pra cá. Pastor Júnior? O Carminati já teve, né? Já teve também. Pastor Carminati já teve. Tá bom. Foi legal. Tá bom. Tá bom mesmo? Cara, podia ficar 2 horas Toninho, aqui falando. Muito bom. Muito bom de ouvir. Tem muita história. E uma coisa que eu admiro em ti, Toninho, é essa simplicidade, sabe? Quando às vezes que eu fui na Mais de Cristo, até quando a gente estava servindo ali no Legendários, o jeito que tu olha, não só para mim, porque aconteceu comigo, mas para as pessoas que estão perto, o amor que eu vejo sair dos teus olhos, do teu coração, em cada um que está ali. E tu conhece as pessoas. Tu sabe com quem tu estás falando, né? Não é aquele... Olá, tudo bem? Tapinha nas costas. Não, tu conhece. Às vezes a gente até corre o risco de não reconhecer as pessoas, mas eu faço um exercício, tá? Eu vou atrás, eu vou em rede social. Se naquela conversa ficou algo vago, eu preciso que a pessoa seja lembrada. Outra coisa, o Espírito Santo tem feito muito isso, né? Eu dou umas incertas aí, tá? Tem uns caras grandes aí que o Senhor mandou falar, porque eu tenho um chamado. Deus me entregou uma palavra profética através do Bispo Flori. Ele entregou uma palavra para minha vida que eu jamais esqueci, que eu sempre vou lembrar. Toninho, Deus está te colocando para cuidar de outros líderes, outras pessoas. Eu interpretei assim a mensagem para minha vida. E até então isso tem acontecido, isso é uma realidade na minha vida. Mas eu olho para o Ricardo, eu olho para o Deco, eu não estou olhando para 2 pessoas que estão me entrevistando. O que Deus me mostra aqui é quem vocês serão. Amém. Hoje vocês são, amanhã vocês serão, se der tempo para algumas coisas. Mas o que Deus projetou para a vida de vocês, o que Deus projetou para a minha vida, está muito bem resolvido diante da presença de Deus. Por mais que talvez demore um pouquinho para entender certas coisas, o que Deus projetou vai acontecer. Só que
Para algumas pessoas, Deus dá meio com um pouquinho de riqueza de detalhes, né? Assim, né? Deus mostra algumas coisinhas assim a mais, tal, né? Então, dá para ver a multidão que vocês vão estar falando. Tá? Dá para ver a quantidade de gente que vai querer ouvir o que vocês têm para dizer. Então, isso não está escrito no livro da escola. Mas alguém precisa dizer isso para vocês. Amém. Mas se eu não viesse aqui, talvez não escutaria. falaria, né? Mas e se eu não estivesse caminhando com vocês, é muito mais do que uma oportunidade que Deus dá. Deus nos conecta. Por quê? Porque profeta sente cheiro de profeta. Outra coisa, o profeta dos últimos dias tem que falar a mesma linguagem, porque haverão dias que, enquanto a sociedade vai estar aqui num turbilhão de angústia, depressivos com o que está acontecendo, vocês vão mandar aqui um podcast cheios da presença de Deus, falando das soluções que as pessoas não conseguem enxergar. Você sabe por quê? Porque só tem intimidade quem busca. Noiva só fala com noivo. Eu não sei vocês, todos aqui somos casados, nós aguardamos pela noite de núpcias. Nós projetamos ela, nós organizamos tudo. É assim o nosso relacionamento com Deus, tá? Então, como é que a gente vai viver milagres, curas e restauração se a gente não estiver em sintonia? Então, quando você pensar em não querer estar mais em sintonia, Deus vai te conectar o tempo todo. E Deus vai levantar pessoas. E vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão reproduzir isso. E é isso. Então, não se trata, talvez, de sentir amor pelas pessoas. A Bíblia fala que o maior dom é o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, não tivesse amor, de nada adiantaria. Vai falar línguas, vai falar reteté, vai pular, vai... para com isso. Se você não chora, às vezes, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, eu aprendi na faculdade, não aprendi na igreja, nem aprendi na Bíblia. O nome da palavra é alteridade. Guarda isso. Procure estudar sobre essa palavra. Essa palavra mudou muito o meu conceito também de pregar o evangelho com um pouco mais de sabedoria. A palavra de autoridade significa alteridade. Não é com L, de altura, é de U, tá? Alteridade. Depois dá uma pesquisadinha lá. É mais ou menos isso aqui, ó. Tente ver no outro aquilo que o outro pensa de si mesmo, não aquilo que você pensa do outro. Pegou? Vou repetir. Alteridade, basicamente isso. Tenta olhar para o outro na ótica dele, não na tua ótica. Porque na tua ótica ela pode estar contaminada, num bom sentido, eu não estou chamando contaminação como coisa ruim. Ela pode estar influenciada por um evangelho pleno que você já vivenciou, que já foi curado, já foi restaurado, que te impede de participar de certas reuniões. Agora não, agora você se desvencilha um pouquinho dessa tua soberba, agora você vai no campo do desespero. E as portas daí não prevalecerão sobre a igreja. Cara, eu pregava na igreja da PIB, vou falar baixo, pastor Paulo já não está mais aqui, está na glória, né? Mas alguns irmãos já ouviram eu pregar isso. Gente, as portas do inferno não vão prevalecer. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, para não se contaminar. Não. Vai para o território da libertação. Só há cura onde tem doença. Só há libertação onde há maldição. Só há alegria onde tem tristeza. Apaga essa luz aqui desse estúdio e coloca uma luzinha só, se o foco não vai ser aquilo lá. Mas ela só vai se destacar se tiver escuridão aqui. É assim. E o que nós vamos viver nos últimos dias, Deco, para finalizar, senão vou me empolgar aqui, é isso. Os milagres e o que nós vamos vivenciar para esse tempo de cumprimento profético que passa por Florianópolis, Santa Catarina, sim, São José, Palhoça, Santo Amaro, Águas Mornas, Biguaçu. Há um movimento profético que está acontecendo simultaneamente em toda a face da terra. O teu bairro, a tua cidade, a tua casa, a tua igreja, ela não está fora desse projeto. Legenda. Pensa que só tem legendário aí? Vocês pensam que Deus está levantando só um movimento legendário na Guatemala em 2015 para 2017, para 2018 no Brasil, 110, 115, 20 mil homens no mundo? Estão muito enganados. Não sabem você o que o Espírito de Deus está fazendo sobre a terra nesses últimos dias. Porque a igreja se desperta para o que está para chegar e ela começa a ter sintonia para o que Deus vai revelar, que vai orientar a tua família aí para o caminho certo, a tua família ir na direção e não se perder no que está para chegar, e vai chegar. Porque a promessa se cumprindo. Mas não tem que trazer desespero, tem que trazer alegria, gozo. Por quê? Sim, porque tá chegando o fim. Não, é que você vai saber o que fazer, irmão. Deus vai te dar a receita do bolo. Deus vai te dar a receita do bolo. A receita do bolo tá dada, né? Tá, mas ela não é revelada pra você. Sabe por quê? Porque se eu tivesse ainda pensando que o meu irmão estava querendo me matar o tempo todo, eu li os grandes textos sobre restauração na vida dos outros, escura, mas eu nunca fui liberto. Não serviu pra ti. E aí? O que aconteceu? É legendário. Por isso que eu defendo, gosto disso, né? Tá bom? Muito bom. Obrigado, muito bom. tá? Obrigado.
Obrigado, Toninho. Tamo- Muito bom. Poxa, Que honra. alegria, que alegria. Toninho, Que honra. obrigado, amigo. Essa mesa é Obrigado, sua, né? Para nós é uma Amém. honra o TronoCast, todo mundo que te assistiu, te ouviu, porque a gente vai estar pro YouTube, Spotify, Apple Music, Google Podcast. Então vamos estar em vários lugares Tá aí. até no Deezer pro Deezer, Léo. no que Deezer usa. também. nosso amigo É, Léo. tem um Ah, Deezer. E é só a única pro Léo. pessoa É do a única mundo que a gente pessoa que conhece usa que ainda... ainda. No nosso programa também transmitimos o Disney. Léo, mais um Léo, programa. tem mais pra um te pra ouvir. ti. Programa tem mais- Em unidade, a voz do Compaf. Obrigado, gente. Toninho, Valeu. obrigado, Valeu. cara. Valeu, gente. Fecha Você aí. que nos acompanhou, não esqueça, no dia 7 de junho desse ano, segundo ano do TronoCast Podcast, nosso evento, conferência. Vai lá na nossa bio no Instagram e se inscreve gratuitamente, tá bom? Toninho, obrigado. Rê, Obrigado. mais uma vez, obrigado. Obrigado, Renato. Né, por essa bênção que você é de estar nos acompanhando aqui nesses dias. Ricardo, muito bom estar ao Valeu, seu lado amigo. de novo. Valeu, um Isso prazer aí, estar aqui. tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Abraço.